Para mim é um grande privilégio estar mais um dia nessa localização para anunciar a palavra de Deus. Porque é somente a palavra que nos ajuda. É somente pela palavra de Deus, através da fé. Vivemos um tempo que se faz necessário, mais do que antes, de anunciar o Evangelho, de anunciar a doutrina da palavra de Deus a todos quantos possam ouvir. Porque as Escrituras dizem, pelo apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu a Timóteo, na segunda carta, que se faz necessário apregoar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz vida para aqueles que ouvem. É a palavra de Deus que traz libertação. É ela que liberta o homem até que então se apoiava no entendimento humano. A palavra de Deus é libertação. A palavra de Deus é transformação de vidas. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus se ninguém vê mudança em minha vida. Então, se não tem como nós dizermos, nós servimos a Deus e continuamos andando da mesma forma. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela transforma, ela regenera o homem que até então possa estar perdido e dá direção, um novo entendimento, um novo raciocínio, uma nova conduta, uma conduta separada do mundo. Porque não temos como nós dizer nós amamos a Deus e também ao mundo. Certamente para esses que pensam assim, a palavra de Deus, ou o próprio Deus, não está nele. Ele pode achar que se encontra em Deus, mas Deus não se encontra nele. Deus se encontra no homem e habita no homem através de Cristo. É somente através do seu Filho, quando nós recebemos e o Filho habita em nós, aí sim teremos comunhão com Deus. Não tem como nós dizermos eu tenho comunhão com Deus se até então eu não recebi, eu não aceitei a palavra da salvação. Ou seja, eu não recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque Ele é o Salvador de todos aqueles que se voltam a Ele pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a fé que salva. A fé para a salvação.
É somente através de Cristo que nós iremos até Deus. Porque Jesus nos disse que Ele é o caminho, também que Ele é a verdade, e Ele também é a vida. A vida eterna está com Ele, e sem Ele não veremos a Deus. Eu estou aqui, não represento nenhuma placa, nenhuma denominação intitulada igreja. Porque o que vai te salvar e o que vai me salvar é a fé em Jesus Cristo. Vivemos um tempo que todos que se aperceberam, ou também tem aqueles que não estão apercebidos, vivemos o tempo dos últimos dias. E os últimos dias traz a totalidade da palavra. Os últimos dias traz a sã doutrina, que é necessário nós termos uma vida separada em corpo, alma e espírito. A santificação. Pois sem santificação ninguém verá Deus. A santificação é a separação, é uma vida separada dos caminhos errados, dos caminhos que não agradam a Deus, em prol do Senhor. Vivemos um tempo que podemos ver nas redes sociais e também na maioria dos templos que você possa e eu possa entrar. Vemos o tempo do engano religioso. O engano religioso se dá pelos falsos profetas. Ele se dá pelos falsos ministros, pelos falsos condutores do Evangelho. E as Escrituras citam em tantas passagens bíblicas, podemos ver. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus foi o primeiro que disse: acautelai-vos. Ou seja, tenham cuidado. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. E assim como o Senhor Jesus disse a respeito dos falsos profetas, vemos muitos homens de Deus na Bíblia alertando quanto ao cuidado do engano religioso que vem tudo em nome de Deus. É tudo no nome de Deus. Eles oram no nome de Deus, eles pregam a palavra no nome de Deus. É por isso que naquele dia, o Senhor Jesus nos diz na sua palavra que muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu louvei, eu cantei, eu expulsei demônios. Tudo no nome dele. Mas o Senhor Jesus
nos diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E isso irá acontecer. Eles pregam a mensagem, eles têm uma oratória, eles sabem conduzir, eles sabem falar da palavra, mas são falsos profetas. São falsos ministros do Evangelho. E dentro dos templos você não vai ouvir uma mensagem que você tem que se arrepender, que você tem que deixar o pecado. Você não vai ouvir uma mensagem contra os falsos profetas que só querem a satisfação dos seus desejos por avareza. Você não vai, dificilmente você vai encontrar uma mensagem que é preciso ter santidade. Estamos nos últimos dias. E Paulo nos advertiu contra o falso evangelho, contra os falsos ministros que vêm no nome do Senhor, vem pregando, vem falando distorcidamente o evangelho, colocando heresias antibíblicas, porque heresias são uma falsa doutrina, uma falsa palavra, e muitos, por não ter o hábito de meditação na palavra de Deus, ou conhecimento na palavra de Deus, ficam enganados. Ficam enganados. É por isso que vemos algumas passagens bíblicas, até mesmo o Senhor Jesus, que o povo dele perece por falta de conhecimento da sua palavra. Porque não que o conhecimento da palavra de Deus esteja ausente. O conhecimento se dá através de uma pessoa que prega uma verdadeira palavra de Deus, um verdadeiro evangelho, e através também das Escrituras. Então, até então, está disponível a todos nós. Mas chegará o tempo que a porta da graça irá se fechar. Aí não dará mais tempo, nem para mim, nem para vocês. É preciso nós termos um Salvador. É preciso um Salvador. Porque muitos de nós cremos em tantas coisas. Temos tantos deuses em nossa vida. E achamos que também Deus está conosco. Vemos tantos evangélicos idólatras, tantos homens idólatras que criam deuses e se esquecem de dar a devida adoração a um único Deus, que Deus só existe um. Existem sim deuses, e Deus requer uma adoração sincera, fiel, somente a Ele.
Deus quer uma adoração somente a Ele. Pois precisamos, a cada dia, buscar em conhecer ao Senhor. Que achamos que Deus, Ele é algo, ou simplesmente seja um Deus que nós imaginamos, mas Deus se revela através de Cristo na sua palavra, como realmente Ele é. Então, igual nós precisamos conhecer a Deus, comparando a um material que nós possamos comprar, que nós não sabemos como funciona, e vamos no manual buscar como liga, como funciona, o que acontece com o material. Assim é Deus perante as Escrituras. Aos que não sabem, Deus se revela em Cristo por sua palavra, por sua palavra revelada. A partir do momento que nós buscamos nas Escrituras conhecer a Deus, nós somos libertos do entendimento que possamos ter em relação a Deus, um errado entendimento. E Paulo fala na carta escrita, a segunda carta a Timóteo, Paulo fala para Timóteo que era necessário pregar a palavra. No versículo 2, que pregues a palavra. Isso a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Ou seja, em toda oportunidade. Redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência. Então se faz necessário a pregação da palavra de Deus, porque é ela que nos livra de toda condenação. É ela que livra o homem do cativeiro. Porque enquanto não conhecemos a palavra de Deus, estamos presos em nossos pecados.
Ficamos presos no pecado. E o pecado gera morte. Morte espiritual. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Trabalhamos mês a mês, dia a dia, em um trabalho, numa empresa. Quando chega o dia de pagamento, nós temos nosso salário para receber. Não é assim? É igualzinho. Diante das Escrituras, uma vida de pecado vai redundar, ao final, a morte espiritual. Por que é morte espiritual, pregador? Porque em Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. Ao fechar de olhos, não tem mais jeito, não dá para fazer nada, não dá para mim retornar, não dá para mim reencarnar, porque reencarnação é do diabo, não existe reencarnação. É por isso que serve a palavra de Deus. Ela vai de encontro às heresias e às falsas doutrinas que muitos promovem, dizendo que está no Evangelho. No Evangelho não está reencarnação. No Evangelho não está eu morrer e voltar no corpo de uma outra pessoa. Isso é demônio. A Bíblia diz que isso é demônio, é doutrina do diabo. É doutrina do diabo. As religiões que criam isso. O homem cria a religião. É religião evangélica, religião católica, espiritismo, macumbaria, maçonaria e tantas outras. Cada dia aparece uma religião. Deus não prega religião. Religião é para os religiosos. Religião é do homem. Falou-se religião, gera dinheiro. O intuito das religiões é dinheiro. Então se faz necessário conhecer as Escrituras para não ficarmos enganados na adoração, no louvor a Deus. Às vezes achamos que estamos servindo a um Deus, mas estamos servindo a deuses. Porque Deus só existe um. E Deus é santo. E nele não habita pecado. Não habita a vida de um. Não habita a vida de pecado. E Paulo continua dizendo: porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Paulo nos diz que chegaria o tempo que não suportariam a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Porque doutrina existe muitas, mas a doutrina do Senhor é sã, corpo, alma e espírito. E vemos muitos nesses dias pregar que a mão de Deus está ali, que a mão de Deus está lá. Vemos muitas doutrinas, doutrina de homens, hereges, falsos profetas. E Paulo diz que chegaria o tempo que não suportariam falar do Senhor Jesus, que não suportariam falar da palavra de Deus. E vivemos um tempo que muitos não suportam falar que tem que haver santidade, que tem que haver arrependimento, que tem uma separação de quem vive uma vida de adultério. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus desejos carnais. Muitos nos dias de hoje buscam aqueles que agradam a sua carne. Mas Deus é Espírito. Se não for adoração em Espírito e em verdade, como iremos agradar a Deus? E para esse grupo de pessoas, eles sentirão coceira nos ouvidos. Paulo diz que seriam como sentissem coceira nos ouvidos, e buscariam novas doutrinas que cabessem no seu desejo carnal, na sua vida cotidiana. Paulo nos orienta. E vivemos num dia que dentro dos templos religiosos só pregam a vontade da carne. O evangelho que não liberta. Se prega o evangelho que não transforma vidas. Se prega o evangelho sem a graça de Deus. E se eu ouço esse evangelho e levo a vida terrena em meio ao pecado, como que eu serei liberto? E também você será liberto. É só a verdade que liberta. Se você não ouvir uma palavra que transforma,
Porque a palavra de Deus, ela transforma vidas. Muitos não serão libertos. Muitos não serão libertos. Porque o evangelho cabe no meu apetite carnal que eu estou levando. Então é preciso, e se faz preciso, uma libertação. E muitos buscam esses falsos profetas dos dias atuais. Muitos buscam essas igrejas portas largas nos dias atuais. Porque, queira ou não, muitos só querem extorquir a sua fé. Muitos só querem sonegar a sua fé. E sem fé salvífica, sem fé verdadeira, é impossível agradar ao Senhor. E Paulo continua dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só, e muitos desviarão os ouvidos da verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. A palavra que liberta o homem do entendimento. Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que salva. E muitos, Paulo nos diz que muitos estariam ouvidos a esse evangelho barato, que pregam na maioria dos tempos. O evangelho que não liberta, o evangelho que você não vê transformação. Eles se dizem agradando a Deus e também ao mundo. Pois a palavra de Deus diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aonde vamos parar? Se estivermos agradando ao mundo. O que é o mundo? Pregador, o mundo é uma vida de pecado. É tudo aquilo que não agrada a Deus. E muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, dariam ouvidos às heresias, tudo no nome de Deus, porque eles fazem tudo no nome de Deus. O nome de Jesus dá muito dinheiro. O nome de Jesus dá muito lucro para os falsos profetas, para os mercenários da fé. Você pode ver que você vê um templo religioso que prega uma doutrina, dizendo uma doutrina
Deus, ou seja, uma doutrina larga, está cheia. Está cheia. Fazem campanhas e mais campanhas, a semana inteira. E muitos sem o entendimento da palavra, vão lá. São mercenários da fé. A Bíblia diz, são cães gulosos, que nunca se fartam. São lobos devoradores. Quanto a esses, Jesus nos diz, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Tudo em prol do nome de Deus. O evangelho barato, o evangelho que não salva, mas as sentenças dos tais, que dificilmente irão se arrepender, porque a mente deles estão cauterizadas. A sentença dos tais não tarda. Mas nós, enquanto temos tempo de ouvirmos a palavra de Deus, temos que dar crédito na palavra de Deus. Quem poderá abrir um olho, meu e seu, se estivermos seguindo e tem um buraco à frente? Quem poderá abrir o meu e o seu olho? Se vamos cair, alguém está alertando. E quantos seguem essas fábulas, esses contos, podemos ver nos dias atuais, ministros e pregadores, o mundo batendo palma, o mundo se agradando. Alguma coisa está errada, pregador. Mas Paulo diz, pregue a palavra, exorte, tenha paciência, pregue a palavra de Deus. Esses falsos crentes não procurarão pastores, ministros que pregue o verdadeiro evangelho. Eles procurarão aqueles que pregam
que é fácil servir a Deus e também ao mundo. Eles procurarão esses falsos pastores, essas denominações de porta larga. E quanto tem de porta larga nessa cidade americana? Quanto tem? Tem muitas. Então é preciso nós termos uma vida separada desse evangelho moderno que pregam por aí. É preciso voltar à doutrina do Senhor, porque muitos nos dias de hoje têm deixado o Senhor para servir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. É preciso voltar de novo às Escrituras e não se acomodar com o falso evangelho. É preciso se arrepender. É preciso se converter ao Senhor. É preciso nós deixarmos as nossas religiões, porque a religião tem falado mais alto em muitas vidas, deixando Deus do lado de fora. É preciso deixar uma vida de orgulho perante a palavra de Deus. É preciso ter um entendimento convertido. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta o homem do pecado. É preciso se arrepender e tomar uma nova direção. Movida por Deus e guiada pelo Espírito Santo. Pois sabemos que Jesus está voltando, e o que eu e você tem preparado para Ele, se Ele vir hoje. Jesus pode vir tanto para mim como para você pessoalmente hoje. E se eu fechar o olho e você fechar o olho, onde estará a sua alma? Será que ela vai estar no livro da vida? Porque todos nós que quisermos ser salvos, precisamos escrever o nosso nome lá. Porque o corpo vai para a sepultura.
mas a nossa alma viverá eternamente. Seja num lugar de perdição, ou seja ao lado de Deus. Porque a nossa alma irá parar em dois lugares. Ou é um ou é o outro. Ou é no céu ou é no inferno. É as Escrituras que dizem. É preciso refletir nessa manhã a nossa vida, para não dizermos: ah, eu não ouvi a palavra de Deus. É preciso, diante das Escrituras, quando ouvimos, tomar uma decisão. Porque naquele dia ninguém terá desculpas. E vemos, pela palavra de Deus, Jesus nos conta uma parábola do rico e Lázaro, do mendigo. Lázaro e também de um rico. E muitos falam que o inferno é aqui. Não, não. O inferno existe. E ele está a um palmo, ao fechar de olhos. Então, é preciso decidir, tomar uma decisão enquanto estamos vivos. Porque não sabemos daqui uma hora o que vai nos acontecer. E se Jesus voltar para mim e para você? É preciso tomar uma decisão de fé. Porque a nossa alma é que viverá eternamente. E Jesus, o próprio Filho de Deus, ele nos conta e nos fala. Jesus foi o maior pregador e deu advertência contra o inferno. Enquanto ficamos nesse evangelho moderno, nesse evangelho que não é preciso você negar o seu eu, está tudo bem. Mas a conta vem. Assim como um cartão de crédito que nós compramos, chegou tal dia, vem a fatura da vida vem. E o que eu e você tem feito para agradar a Deus? Arrepende-se e se converte ao Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Muitos resistem ao Evangelho. Muitos resistem à palavra de arrependimento. Muitos fazem como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Mas nós estamos ouvindo. E naquele dia não haverá desculpas, dizendo: ah, Senhor, eu não ouvi.
Pois a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário eu largar uma vida de pecado, é necessário eu largar o adultério, eu largar a cachaça, eu largar a jogatina, eu largar o futebol, a idolatria, para agradar a Deus. Porque Deus tem que habitar dentro de nós. Porque Deus não habita num templo feito por mãos humanas de 4 paredes. Deus habita dentro de mim e de você. Mas até então, para Deus habitar dentro de nós, é preciso limpar o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar, temos que limpar o nosso templo. Porque se Deus é santo, não tem como Deus habitar dentro de alguém numa vida de pecado. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. O evangelho barato não vai ouvir que você tem que deixar uma vida de pecado. Não vai ouvir. Porque o evangelho barato, o evangelho moderno, das portas largas, só quer dinheiro. Só quer dinheiro. São cães gulosos, que não se fartam. Não estão preocupados com a sua alma e com a minha alma. Estão preocupados com posições, com construção de templos e mais templos. Vai tudo ficar aí. Não estão preocupados com a sua alma. Estão preocupados com a avareza. Porque é pela avareza que os seus corações são tomados. Naquele dia, Senhor, Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu cantei, eu fui bonzinho. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Foi o próprio Jesus que nos fala na sua palavra. Fizeram em nome dele, mas Deus não estava neles. Fizeram por ganância, por avareza, por posições, por status. Não foi por amor às almas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um mensageiro, cumpre o teu ministério. Paulo exorta Timóteo, em meio a isso tudo, em meio às dificuldades, Paulo exorta Timóteo para sofrer as aflições que viriam. E hoje, os mensageiros que pregam a palavra de Deus têm que sofrer as aflições. E quantos querem sofrer as aflições? Quantos mensageiros nos dias de hoje
quer sofrer as aflições. Muitos só querem ficar sentados na poltrona dentro do templo. Muitos não querem pregar o evangelho. Muitos mensageiros só querem as oportunidades de sábado, domingo e da semana. E acham que estão fazendo a obra. Acham que estão contribuindo com o evangelho barato perante o reino de Deus. Acham que Deus está se agradando. Pregues a tempo e fora do tempo. Muitos não querem ouvir, Timóteo. Muitos não querem te ouvir. Mas pregues a palavra com paciência e doutrina. É preciso se arrepender e se converter ao Senhor. Como é que eu faço, pregador, para eu ser salvo? É pela fé. A partir do momento que eu creio, com entendimento, e dou crédito na palavra de Deus, que ela é fiel e verdadeira, e que eu entendo que Jesus Cristo morreu por mim, por causa do meu pecado, eu me arrependo, e com sinceridade, eu se volto ao Senhor, e o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, eu serei salvo. Eu serei salvo. E a partir de então, eu procuro, com zelo e fidelidade, servir às Escrituras. Servir ao nosso Deus. Não é servir ao homem. Não é servir a religião nenhuma. Porque a religião só te afasta de Deus. A Jesus Cristo. Procurando a cada dia conhecê-lo mais. Praticar a sua vontade. O que Ele fala e requer de mim e de você perante a palavra de Deus. Sabemos que tudo passa. Tudo aqui nessa vida passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os nossos dias são limitados. Uns vivem bastante, outros vivem poucos. É necessário se atentar após a morte. Muitos acham morreu, acabou. Não é bem assim. Não é bem assim que as Escrituras diz. Muitos aprendem com o homem. Não procuram nas Escrituras como realmente é. Se o homem está ensinando certo. Se o homem está ensinando a totalidade das Escrituras. Porque muitos nos dias de hoje só ensinam partes. Não pregam a sã doutrina, corpo, alma e espírito. Porque muitos se enganam quando pensam que Deus só quer o meu coração. Não, não. A Bíblia não diz isso.
Deus quer você servindo a Ele, em espírito e em verdade. Não é apenas dentro de um templo, semana a semana, só ir a um templo. Isso aí não é sinônimo de salvação nenhuma. Deus quer você servindo a Cristo, fazendo as obras que agradam ao Senhor. Todos nós erramos, mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho meus pecados perdoados. Essa é a diferença. E nós precisamos de um Salvador para termos nossos pecados perdoados. Não é simplesmente eu ir a um templo e dizer, confessar para o padre, para o pastor, ou seja lá para quem for, os meus pecados, você não resolve nada. É tudo crença vã. Tudo crença que não existe, antibíblica. Mas a partir do momento que eu entendo a palavra, e eu aceito de todo o coração, eu me arrependo, e confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho meus pecados perdoados. E nós precisamos, todos nós, termos nossos pecados perdoados diante de Deus. E quem poderá perdoar os nossos pecados? Quem? Somente um. Somente um. Somente um que perdoa o pecado. E se não, nós não seguirmos a regra do manual, de nada vai valer depois eu dizer, eu acender vela de sétimo dia, purgatório, tudo besterol, isso aí não está escrito na Bíblia. É a palavra de Deus que liberta o homem. De nada vai valer eu morrer e alguém acender uma vela para mim, depois de nada vai valer. A sentença de todos aqueles que morrem ao fechar de olhos já estava definida ao fechar de olhos. Todos nós, ao fecharmos os olhos, a nossa sentença já está definida, porque não dá mais tempo de nada. Então é preciso refletir quanto a isso, que só Jesus Cristo perdoa pecado, ninguém mais perdoa pecado, homem nenhum, ídolo nenhum. Todos os ídolos são vãos. Só Jesus Cristo, diz as Escrituras. Só Jesus Cristo. Não adianta. De nada vai adiantar. O tempo é hoje. O tempo é hoje, é agora. A palavra de Deus é que liberta. E quantos estão sem entendimento, rejeitam, como comichão nos ouvidos. Amém? Como comichão nos ouvidos. É a palavra de Deus.
Mas Paulo nos fala que teriam comichão nos ouvidos, rejeitam a palavra de Deus. Mas naquele dia veremos a diferença de todos que aceitaram e daqueles que rejeitaram. A sentença só será uma: é céu ou inferno. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Respeita a minha religião, não se ouvirá. Respeita a minha religião. Religião é do homem, é a mensagem que liberta. Respeita a minha religião, não se ouvirá diante de Deus. Não terá valores, uma vida terrena, uma vida regalada, que não se voltou a Deus para ninguém naquele dia. Todos que não se voltaram para o Senhor não terá valor nenhum. Porque o que temos que fazer é agora, é hoje. Porque não sabemos o dia de amanhã. Que o Espírito Santo possa falar melhor em vossos corações, em vossos entendimentos, no dia de hoje. E que essa palavra venha refletir, ser refletida por cada um de nós. Ser refletida. Porque os dias finais estamos vivendo. E precisamos de um Salvador. Precisamos de Jesus Cristo. Todos nós. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o mediador entre o homem e Deus. E ninguém irá até Deus a não ser por Jesus. Só Jesus Cristo é o Salvador. E é pela fé que seremos salvos.